Fá, 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 fá. Fá, 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 fá. É verdade que esta música é de Papa Wemba, uma música que ficou para a história e tudo, porque ele também relembra-nos o Are You Ready? Mas nós queríamos há pouco trazer alguém que fosse falar connosco aqui no RC, mas enquanto não compareceu, fui buscar aqui o meu colega que está ligado também àquilo que é informação, está ligado à academia, está ligado à literatura, e vai falar connosco daqui a pouco. Por isso você não pode sair daí na rádio. Olá, caríssimo ouvinte, já aqui estou com o seu RC 1517 Rádio Mais 99.1 nível. Olá, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Miguel Neto. Boa tarde, estimado ouvinte. Apanha de surpresa, foi? Sim, mas estamos sempre preparados. Somos como soldados na linha da frente do combate. E aqui estamos hoje no dia 8 de janeiro, o dia da cultura nacional, não é verdade? De facto, um dia histórico. É um dia que, para quem gosta de ler, para quem gosta de estar de bem com a vida, a cultura é a vida, é a vida. É cultura em vida, é cultura em definição da identidade, não é? Naturalmente. Agora, de facto, eu estava aqui a chamar alguém que viesse estar connosco no programa. Seria a primeira vez que íamos ter alguém aqui no estúdio para falarmos um pouco sobre literatura. A importância da literatura na juventude, naqueles que efetivamente têm que ser os criadores para o futuro desta nação. O que é que acha? Bom, eu acho que é um tema muito importante. Seria abordado com muito cuidado, de modo a transmitir aquilo que é o essencial à juventude angolana. Olhar para a literatura como um instrumento vamos lá, revolução da mentalidade humana. Eu penso que a literatura, de uma forma geral, ajuda muito, ajuda o homem a se posicionar, porque quem lê, de facto, consegue ter várias interpretações de um só assunto e, na medida em que vai lendo, vai aprendendo muitas coisas. Aliás, eu aprendi que quem lê muito, depois vai adotando até os hábitos e os costumes das personagens que ele vai lendo em determinados livros. Eu entendo, Pedro, Tiago, eu entendo que as pessoas que leem mantêm a leitura dentro de si, do corpo. Quer dizer que vão fazendo coisas ótimas em função da sua vida diária, não é? Quer dizer, aquilo que você lê fica impregnado em si, no seu próprio corpo. Claramente. E aproveito, desculpem cortar, só para dizer que todos nós, normais, somos inteligentes. É só basta querer pegar num livro, pegar numa história, ler jornal e depois você aprende, desenvolver. Exatamente. Então temos que aproveitar isso. O jovem deve aproveitar isso. O jovem deve aproveitar isso, porque depois vai desenvolvendo outros hábitos. A questão da solidariedade, a questão o bem sério, o bem-estar, se podemos dizer, depende muito dos livros que a pessoa vai lendo. Depois vai querer imitar a forma de certos personagens, como já disse anteriormente. Mas há um outro aspecto muito importante. Quando a pessoa lê muito, está também, de certa forma, a diminuir a probabilidade de erro na escrita. Na escrita. Quando for escrever... É verdade. Vai, pelo menos aquilo que leu, vai ficar gravado. A questão da palavra jeito. Muitas vezes a pessoa vai escrevendo com alguma dúvida. É com G ou é com J? Mas se já tiver lido antes... Então vai saber que não vai ter o trabalho de ir ao dicionário, não, já sabe. Eu já li essa palavra, eu já vi essa palavra em algum livro, portanto, não se escreve com G. E depois Pedro... É com J. É com J. Pedro Tiago, também quem não lê, não escreve. Claramente. Não consegue, porque para escrever bem é preciso ler. É como para contar uma história, para contar bem, tem que viver. Tem que viver a história para contar bem. E não deixa de ser também literatura, porque são contos. Agora, para escrever mesmo bem, é preciso ler. Tem que ler muito.
Por isso é que nós ficamos aqui a ler para os ouvintes. Aqueles que efetivamente podem ser preguiçosos na leitura, eles ouvem aqui as histórias. Também é preciso ouvir bem. E mesmo para ouvir bem e transmitir ao outro, tem que passar a ler. Não tem como. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Só que temos um grande problema aqui. São as editoras. Nós aqui temos poucos livros dos nossos. Não, o problema não é ler o livro, é ler qualquer coisa que sai. As pessoas têm que ser curiosas em ler tudo o que vê. Vão num jornal. O jornal sai todos os dias. Um papel qualquer na rua. Eu já vi, inclusive, pessoas que são dementes e estão sentados em algum lugar e com um jornal. Mesmo um jornal antigo. Pois bem, Miguel. E, portanto, é só para melhorar a consciência, melhorar também a capacidade intelectual. Pois, mas Miguel, a poesia ajuda muito. Melhor ainda. Eu não durmo sem ler pelo menos uma poesia. Desde Fernando Pessoa, António Jacinto e tantos outros que nós temos aqui. Agostinho Neto. Claro. Aquele é, para mim, para mim ler Agostinho Neto é um privilégio cimeiro. Ler Agostinho Neto. E faço isso todas as noites. Tiro 6 minutos para ler. Todas as noites. 6 minutos para ler, antes de ir para a cama. Mas aqui estava a dizer, se quisermos elevar a cultura... porque aqui gostamos muito de nos oferecer coisas que, enfim, pode ter algum valor para outros momentos, enfim, mas se tivermos a cultura de nos oferecermos livros, vai ser muito bom. E incentivar, se me leres este livro em 2 semanas, depois eu vou te mandar 2 cartões de saldo. Ali a pessoa vai gostar de ler. Lá na periferia, de onde nós viemos, se aplicarmos esse princípio, termina só de ler isso, depois virá outro presente, nós vamos cultivar muito rapidamente. Obrigado, Pedro, Tiago, e vai ser assim, sempre que possível, vamos trazer alguém para a gente conversar um pouco sobre literatura para melhorar cada vez mais a nossa própria consciência. Unida!